esse momento da mensagem, sempre um momento de muita responsabilidade. Que nós possamos cada vez mais deixar que o Espírito Santo nos instrua acerca da palavra do Senhor, que cada vez mais nós possamos diminuir para que Cristo cresça em nossas vidas. Nós possamos cada vez mais a nos prostrar diante do sacrifício do Cordeiro que foi morto pelas nossas vidas e reconhecer quanto isso importa em mudança de pensamento, de atitudes, de sonhos, de planos, de perspectiva de vida. É um privilégio e uma responsabilidade poder falar daquilo que Deus fez na vida da gente, daquilo que Deus fez no tempo e na história. Eu convido a igreja nessa noite a abrir seus livros lá no livro dos Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos fazer a leitura dos versos, capítulo 5. Dos versos 22 ao verso 25. Carta de Paulo aos Gálatas, versos 22 ao verso 25. Antes de nós lermos o texto, eu gostaria de mais uma vez reforçar a alegria que nós temos de poder trabalhar junto com esta igreja nesse ano 2017. Estamos profundamente alegres, contentes com o trabalho e comprometidos com a direção que o Senhor nos tem dado para podermos crescer junto com a Igreja Presbiteriana Encruzilhada nesse ano que o Senhor nos tem dado. Que nós possamos cada vez mais estar juntos, caminhar juntos, aprender uns com os outros. Vocês vão se acostumar comigo. Às vezes eu tenho algumas manias e algumas maneiras diferentes, talvez, do que muitas vezes a gente está acostumado. E você pode estar habituado a um estilo de mensagem, outro pastor tem outra, e um terceiro tem outra, e nós vamos aprendendo a conviver e a aprender e a crescer um com o outro. Tenho certeza que vai ser um ano muito proveitoso, um ano que o Senhor vai nos abençoar, nos dirigir, nos ensinar muito. Nós possamos crescer em conhecimento e graça, e em toda oportunidade que o Senhor nos der, podemos estar aprendendo a palavra de Deus e sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Gálatas capítulo 5, versos 22 ao verso 25. Diz a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Pai bendito, todo-poderoso, Deus, louvado seja o Senhor por aquilo que o Senhor é. Louvado pela sua santidade, pela sua justiça, Pai, porque nós, pecadores, não somos dignos de estar na tua presença. Nós, pecadores, nós merecíamos o inferno, Pai, mas também louvado seja o Senhor pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor derramado em nossas vidas, que apesar de nós, nos tem feito filhos teus, cordeiros com Cristo. Nos tem feito crer no teu nome e caminhar em santificação até aquele dia que nós contemplaremos a Cristo como que por espelho. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Por isso se alegra o nosso coração. Por isso nós te cultuamos, honrando e louvando o teu nome, nos dirigindo a ti com ações de graças. Porque nada nesse mundo pode se comparar ao que já recebemos em ti. Nós já somos teus. Nós já viveremos eternamente na tua casa. Nós já estamos ligados em Cristo, enxertados na videira verdadeira. Nós já viveremos plenamente em adoração e louvor no Senhor quando Deus voltar, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
esse texto, essa carta de Paulo aos Gálatas, eu comecei a falar um pouco sobre ela hoje pela manhã. A ideia que eu tenho nesses 4 momentos que eu vou poder ter com vocês agora nesse mês de janeiro, hoje pela manhã, agora à noite, depois no próximo dia 22 também pela manhã e à noite, minha ideia é poder fazer com vocês, com a igreja, um panorama do livro de Gálatas. E nós começamos hoje pelo capítulo 1, hoje eu quero agora à noite explorar um pouco o que o texto traz para a gente aqui nesses versos do capítulo 5, e nós vamos assim tentar extrair, nesses 4 encontros, aquilo que a palavra do Senhor venha nos instruir, como Paulo fez a essas igrejas da Galácia. Se nós pararmos para pensar e contextualizando um pouco algumas dificuldades daquela igreja, pensando isso um pouco nos nossos dias, a igreja da Galácia, aquela região da Galácia, aquela região na Ásia Menor, foi, antes de ser dominada pelo Império Romano, uma região muito rica, muito próspera, muito mesmo, a ponto de ser uma região muito influente na cultura local. E aí, em determinado momento, no seu tempo, na sua história, aquela projeção de prosperidade, de altivez, fez com que aquele povo se entregasse aos prazeres pecaminosos, à luxúria, e isso enfraqueceu enquanto povo. Eles foram facilmente dominados pelo Império Romano, e no tempo de Paulo aqui se colhia os resultados dessa dominação. Paulo visitou aquela região na sua primeira e segunda viagem missionárias. Ele pregou em Derbe, Listra, em várias daquelas cidades, e anunciando o Evangelho de Cristo e formando ali uma igreja temente ao Senhor. E pouco tempo depois, talvez essa tenha sido a primeira epístola escrita por Paulo, por volta do ano 48 depois de Cristo. Paulo já se espanta, já começava a olhar com espanto pelo modo como aquela igreja, recém-plantada nas verdades do Evangelho da Graça, estava deixando essas verdades para abraçar a religiosidade, para abraçar um outro evangelho que não era o evangelho genuíno. Nós exploramos um pouco isso hoje pela manhã, quando Paulo dizia: olha, eu não tenho obrigação nenhuma de agradar a vocês, porque antes importa agradar a Deus do que aos homens. Agora aqui no capítulo 5, no final desse capítulo 5, como nós lemos já nos versos finais, ele vai fazer uma mostra daquilo que é uma vida sem Deus e uma vida com Deus. Se nós pararmos para olhar para o mundo que nós vivemos hoje, se nós refletirmos sobre a própria projeção ou aquilo que são valores do tempo presente, o que nós definiríamos como sendo talvez uma cidade próspera, ou alguém próspero, ou alguém de sucesso? O que definiria alguém bem-sucedido para nós hoje no tempo presente? Talvez nós pudéssemos pensar: olha, não, se ele tiver uma boa posição no emprego, se ele passou num bom concurso, ou se ele alcançou isso ou aquilo, talvez esse possa ser um padrão de uma pessoa bem-sucedida. E eu quero reforçar que talvez o seja, mas que o seja para o mundo lá fora. Porque para as verdades essenciais das Escrituras, para aquilo que é a centralidade do Evangelho, nós somos levados a aprender a viver em constante contentamento em todas as circunstâncias de nossas vidas, acreditando que todas as circunstâncias de nossas vidas elas são moldadas para o plano de Deus, que esse é infalível, que esse é bem sucedido em nossas vidas, quer sejam circunstâncias boas ou ruins, quer sejam prósperas ou menos prósperas, quer passemos por necessidades ou por abundância. Paulo diz que aprendeu a ter alegria em todo tempo. Ele ensina isso aos filipenses. Uma pessoa bem-sucedida aos olhos de Deus é uma pessoa que manifesta aquilo que Deus faz em sua vida. É uma pessoa que pode ser percebida como alguém que tem o fruto do Espírito. Quantas pessoas nós temos à luz da publicidade que são bem-sucedidas no mundo lá fora? Quantas dessas pessoas bem-sucedidas, ídolos de muita gente, não já cometeram suicídio, se entregaram às drogas, consumiram a sua vida e a sua riqueza por um vazio que não conseguia preencher em seu coração? Eu vi, acho que um mês atrás, mais ou menos, ou talvez mais do que isso,
uma entrevista com o Casagrande, falando com um jogador de futebol, falando sobre o tempo em que ele esteve nas drogas. Ele dizia, eu queria consumir droga, eu não conseguia largar aquilo, eu deixava de estar com as pessoas para poder consumir droga, eu não percebia, porque um viciado nunca percebe o quanto ele está viciado. E o mundo perdido lá fora não percebe o quanto estão viciados no pecado ou nos deuses que têm levantado em seus corações. Há alguns dias morreu um cantor muito famoso na Inglaterra, o George Michael. Fez muito sucesso, fez muitos shows, ganhou muito dinheiro. Foi um dos grandes marcos que nós poderíamos dizer, que as pessoas de sucesso a se declararem homossexuais. Levantou a bandeira, como um ativista disse, e morreu de overdose recentemente. Talvez nada do que tenha feito tenha preenchido a necessidade do coração do homem. Nós, sem Deus, um homem sem Deus, ele é alienado acerca de todas as coisas que Deus é. Então ele vive de uma maneira insaciada acerca de todos os desejos do seu coração, porque ele é completamente escravizado a eles, porque ele é completamente entregue, moldados a eles, porque não consegue se desmembrar dessas coisas, mas vive em função dos falsos ídolos que não podem fazer nada pela sua vida, e por isso são insaciáveis, e por isso não conseguem se preencher, e por isso não conseguem ter alegria, e por isso não conseguem mostrar contentamento. O que eles podem mostrar? O que pode mostrar o homem sem Deus? Paulo relata aqui no capítulo 5, a partir do verso 16, a partir do verso 17, ele vai dizer: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Ele vai falar que as obras da carne são conhecidas, e elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A vida sem Deus é uma vida insaciada, porque ela promove um vazio que não pode ser preenchido. O homem é essencialmente um ser religioso, ele não pode fugir disso. Mas se ele não conhece o Deus verdadeiro, ele não adora o Deus verdadeiro. Ele não vive em função do Deus verdadeiro, mas vive em função dos falsos deuses que fabrica em seus corações. Ezequiel nos ensina no seu texto acerca do coração corrompido do homem que fabrica ídolos. Calvino, comentando Ezequiel, fala sobre o homem ter um coração que é uma fábrica de ídolos. E cada vez mais nós vemos essa geração corrupta e perdida, fabricando ídolos em seus corações. E eles não precisam ser estátuas de madeira, e eles não precisam ser postes de pedra ou bronze. Eles podem ser escritórios, eles podem ser campos de futebol, eles podem ser pessoas que amamos, eles podem ser qualquer coisa que tome o nosso coração da centralidade, da verdade, do Evangelho e da graça, que faça com que nós consideremos pecar para agradar aos nossos ídolos, que faça com que nós consideremos não nos sujeitar a Deus, mas deixarmos de nos sujeitar a Deus e nos sujeitarmos a nós mesmos, ao nosso querer, ao querer ou à vontade dos ídolos que adoramos. A igreja da Galácia estava passando por uma profunda crise espiritual, porque estava abandonando a centralidade do Evangelho recebido de graça. E de graça não quer dizer que não tem preço, teve preço, e o preço foi caro, foi Cristo na cruz. Mas de graça quer dizer que você não precisou fazer nada para receber. Mas aquela igreja não estava compreendendo isso da maneira que deveria, não estava vivendo isso da maneira que deveria. Então ela simplesmente passava a adotar em suas vidas rituais religiosos, como se pudesse agradar ou aplacar a ira do seu Deus com rituais religiosos, como se pudesse fazer alguma coisa pela sua carne
para agradar a Deus. Nada nós podemos fazer para agradar a Deus se não for aquilo que Ele quiser em nossas vidas. Porque nós não temos essa capacidade em nós. Paulo nos ensina que a carne só produz as obras da carne. E a única maneira de nós manifestarmos o fruto do Espírito, e esse sim é a manifestação da bem-sucedido, e esse sim é algo característico daquele que caminha com o Senhor. A única maneira é sabermos que esse é o fruto do Espírito e não nosso. Mas é obra que o próprio Espírito de Deus, que habita em nós, imagine aquele Espírito Santo que pairava sobre a face do abismo, que deu vida à criação. Ele habita no coração de cada um de nós, restaurados pelo sangue de Cristo, para nos fazer semelhantes a Cristo, para nos moldar, para nos forjar e sim, usar todas as circunstâncias à nossa volta para o nosso bem. Por isso todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso nós aprendemos a ter contentamento em todas as circunstâncias, compreendendo que há um plano perfeito e bem-sucedido de Deus para nós. Por isso nós aprendemos que o Senhor tem nos instruído a cada vez mais nos prostrarmos diante da palavra de Deus e reconhecermos que não há outro modo de vida que vale a pena ser vivido, senão aquilo que o Senhor instrui em sua santa palavra. A carta de Paulo aos Gálatas nos ensina muitas coisas acerca de como nós devemos viver. Mas isso muitas vezes vai implicar em nós não sermos amados por um mundo que não conhece a Cristo, que não conhecem a Deus. Mas nós precisamos definir em nosso coração a quem nós queremos agradar. Nós precisamos definir em nosso coração de quem nós somos e para onde nós vamos. Vamos ter aflições nesse mundo, vamos ter dificuldades nesse mundo, mas esse mundo não é nossa casa e nós estamos indo para casa. Nosso tempo aqui é um tempo de peregrinação, é passageiro. Quem pode controlar os seus próprios dias? Quem sabe quantos anos ainda tem na frente? Ninguém sabe, porque ninguém tem domínio nem mesmo sobre a própria vida. Deus é que tem em seu plano perfeito. Deus é que controla todas as coisas, porque Ele é soberano. Ele nos criou, nós somos criados por Ele, feitos por Ele, e por isso nós somos dele. Quais são as evidências de que nós estamos vivendo uma vida bem-sucedida? O que mostra que nós estamos vivendo uma vida bem-sucedida? A principal evidência de uma vida cristã autêntica, ela não cabe nos rituais religiosos. A principal evidência de uma vida cristã autêntica não cabe enquanto os ministérios eu acumulo na igreja. Não cabe em quantas coisas eu faço para isso ou para aquilo, ou quanto que eu dou, ou quanto que eu sou caridoso. A vida cristã autêntica, ela não cabe nessas coisas, porque antes de tudo, ela é uma transformação moral em nossas vidas. Ela é moral, e é nessa transformação moral que reside o fruto do Espírito. Naturalmente, por natureza, ou corrupção, nós somos inclinados a praticar as obras da carne. Essas são conhecidas, essas foram lidas agora, estão listadas na palavra de Deus. Naturalmente somos inclinados a elas. O nosso coração deseja os prazeres desse mundo. Muitas vezes nós somos estimulados e alimentamos até esse desejo do nosso coração de buscar as coisas desse mundo, os prazeres desse mundo, de satisfazer o âmago da nossa carnalidade, como se nós não tivéssemos sido transformados moralmente pelo poder do Evangelho. As evidências que nos transformam, as evidências que manifestam que nós vamos contemplar o retrato de Cristo em nós, elas passam por essa transformação moral. Não são frutos no plural, os do Espírito. Muitas vezes a gente é treinado erradamente, erroneamente, a chamarmos os frutos do Espírito, como se houvessem vários, nós pudéssemos escolher alguns, ou como se houvessem vários, nós tivéssemos alguns e outros não. Na verdade é o fruto do Espírito, todas as características que nós lemos.
E são todas as características que nós vemos que nós precisamos demonstrar como fruto do Espírito. João capítulo 15, verso 16 diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O propósito de nós termos sido salvos por Deus e não termos sido levados por Deus, porque nós poderíamos ter sido salvos e levados, era tão mais fácil, né? Mas o fato de nós termos sido salvos por Deus, não termos sido levados por Deus, é para que nós, enquanto estivermos aqui, possamos ser testemunhas, possamos transmitir, comunicar os atributos de Deus, manifestando o fruto do Espírito em nossas vidas. E esse fruto permanece. Porque assim o Senhor nos instrui, assim Cristo falou que seria com a sua igreja. Paulo havia condenado toda a natureza humana. O que o homem pode produzir são as obras da carne. O que o homem é capaz de fazer são dissensões, iras, ciúmes. Isso o homem pode produzir porque a sua natureza ela é corrompida, ela é pecaminosa, ela é impura. Ela é incapaz de produzir qualquer traço de dignidade, apenas frutos nocivos e desprezíveis. Havia colocado por terra todas as obras de nossas mãos. O texto do início do texto, capítulo 5, a partir do verso 16, 17, 18. Ele havia colocado por terra toda a capacidade que o homem poderia atribuir a si mesmo de mostrar algo de bom para Deus. Eu lembro de um congresso que eu participei, que pregava um pastor americano, da Igreja Batista Reformada nos Estados Unidos, o Paul Washer, e ele dizia que as nossas boas obras são como um tecido precioso, uma seda pura, que você pega um leproso cheio de chagas, escorrendo sangue e impurezas, e você o envolve com aquela seda. Quem quer usar essa seda depois? Quanto vale esse tecido? E hoje dizia: trapos de imundícia. Não valem de mais nada, porque por mais bela que seja a seda, por mais fina, por mais delicada que seja, estava contaminada com a imundícia daquele corpo. Assim são as nossas boas obras, contaminadas com a pecaminosidade do nosso coração. Por isso nós não podemos produzir nada de bom por nós mesmos, em nós mesmos. Por isso nós dependemos totalmente do Senhor. Por isso nós dependemos completamente da obra de Cristo em nossas vidas. E não temos nenhuma capacidade sequer de escolhê-lo, sequer de querê-lo, senão Ele promover isso em nossos corações. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Voltem os olhos nos versos 22 e 23, vamos ler mais uma vez, todos juntos. Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito, ele se manifesta de todas essas maneiras. O fruto do Espírito que recebemos no dia que o nosso coração foi transformado, o fruto do Espírito que recebemos no dia que o Senhor nos convenceu do nosso pecado e mostrou para onde Ele nos conduzia e nos levou ao arrependimento, Ele deve produzir em nossas vidas todas essas coisas: amor, alegria, paz. O Espírito Santo coloca o amor de Deus em nossos corações. Nós não somos capazes de amar verdadeiramente se não tivermos o coração transformado pelo poder do Espírito de Deus. Temos em Deus a verdadeira alegria, o contentamento, o deleite que contagia as pessoas à nossa volta. Nós não somos melancólicos, não andamos para baixo se somos de Cristo. Temos paz em nossos corações, porque o Espírito Santo do Senhor, Ele promove em nós uma paz com Deus. E uma vez essa paz com Deus, nós não mais andamos odiosos de Deus, rebeldes a Deus, mas em paz com Deus.
Ele vai fazer com que essa paz seja desdobrada em todos os nossos relacionamentos. Porque estamos em Cristo, não andamos ansiosos ou aperreados, mas em paz. Em Deus somos longânimes, em Deus nós esperamos todo o tempo. Nós temos paciência, às vezes até que suportar as grosserias dos outros com paciência, com longanimidade. Às vezes até que suportar as injúrias ou humilhações com paciência, com longanimidade, porque isso é fruto do Espírito. Somos benignos, buscamos o bem de todas as pessoas. Transformamos esse desejo de bondade em atitude prática. Somos fiéis, ou seja, somos dignos de confiança. A nossa palavra é firme, é reta, é sim, é não, mas é consistente, não vacila, não somos traiçoeiros. Nós cumprimos as promessas que fazemos, nós terminamos aquilo que começamos. Isso é fruto do Espírito. Somos mansos e humildes, não nos importamos em parecer fracos para que tire proveito de nós, não. Nós somos mansos e nós mantemos a nossa força sob controle. Temos domínio próprio, pois colocamos nosso temperamento e língua e desejo da carne sob controle. 2 Pedro, no capítulo 1, versos 5 a 7, ele diz: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Esses são características do fruto do Espírito. É um conjunto de todas essas coisas. É isso tudo junto que é o fruto do Espírito em nossas vidas. Não são vários. Não podemos ter apenas uns e não buscar os outros. Nós precisamos buscar essa inteireza, essa entrega, essa integridade naquilo que nós somos em Cristo Jesus. Então, como fazer isso? Como saber o momento em que eu preciso agora demonstrar essas características? E Cristo nos ensina, Paulo nos ensina na sua palavra. Olha para o verso 24. Ele vai dizer: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo crucificaram os seus desejos que não agradam a Deus. Os que são de Cristo abriram mão, muitas vezes até daquilo que gostava, mas por amor ao outro. Os que são de Cristo crucificaram o velho homem, fez morrer o velho homem e as suas concupiscências e os seus desejos. Assim nós vamos demonstrar o fruto do Espírito, no momento que nós aprendemos a crucificar a carne, no momento que nós aprendemos a abrir mão da velha vida, no momento que nós olharmos para trás e não sermos como aquele populacho misturado ao povo de Deus naquele deserto, desejando os pepinos, as cebolas e as carnes do Egito. No momento que a nossa vida no interior não tiver mais influência na nossa vida em Cristo, no momento de crucificarmos a nossa carne e tirarmos do nosso coração aquilo que não agrada a Deus, nós vamos manifestar as características do fruto do Espírito. Efésios capítulo 2, verso 3 diz: entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa condição anterior. Nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, nós éramos filhos da ira, nós andávamos odiosos acerca de Deus. Romanos capítulo 8, verso 5 diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A nossa natureza depravada prende os nossos olhos, servem como cadeias, como grilhões, nos amarrando, nos agarrando a essa vida, ou aos prazeres desse tempo. A carne e suas concupiscências são equivalentes à árvore e seus frutos.
A carne é nossa natureza pecaminosa e a concupiscência é aquilo que ela produz. São as obras da carne. Todo o padrão dos nossos pensamentos, todos os nossos hábitos e estilo de vida, todas as companhias que nós cultivamos, todas as nossas amizades, nossos relacionamentos, as literaturas que nós lemos, aquilo que nós vemos na TV, tudo isso manifesta aquilo, são reflexos daquilo que nós somos. O tempo e o que nós fazemos com o nosso tempo, tudo que ocupa o nosso interesse, domina a nossa mente, é nessas coisas que nós temos demonstrado aquilo que nós somos. Então somos exortados pela palavra de Deus a um modo de vida completamente diferente. Verso 25 do texto de Gálatas, capítulo 5. Convido a igreja a ler junto comigo. Gálatas 5, verso 25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha, se nós tiramos, as obras da carne estão aqui, as nossas paixões, as concupiscências da carne estão aqui. Nós precisamos crucificar a carne. Tira a carne. Temos que colocar algo no lugar. Pegamos então a nossa vida no Espírito e colocamos no lugar. E nós passamos a viver diferente. E nós passamos a pensar diferente. E nós passamos a planejar a nossa vida de maneira diferente. Certos de que nós estamos indo para casa, que somos peregrinos desse mundo, que vamos viver uma eternidade que é muito maior e muito melhor do que qualquer coisa que esse mundo tenha para nos oferecer. Se temos recebido o Espírito Santo de Deus, devemos seguir os seus passos. Viver no Espírito refere-se a uma transformação de vida, a uma transformação que o próprio Espírito promove em nossos corações, no íntimo do nosso coração, no centro dos nossos desejos. Andar no Espírito são minhas atitudes exteriores, é o reflexo da minha vida com Deus. Se há uma transformação no meu coração, se há um viver no Espírito, então precisa haver um andar no Espírito. Vocês conseguem compreender? Se houve algo genuíno no nosso coração, no íntimo do nosso ser, se agora nós crucificamos a carne e vivemos no Espírito, nós precisamos andar no Espírito, mostrar ao mundo aquilo do qual nós fomos transformados. Então nós vamos testemunhar de Deus às pessoas à nossa volta. Então elas vão poder olhar para nós e ver os reflexos de Cristo em nossas vidas, quer elas gostem, quer não, porque nós vivemos para agradar aquele a quem nós entregamos a nossa vida e todo o nosso ser. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isso será percebido em nossas vidas, no lazer que desfrutamos, nos livros que lemos, nos nossos pensamentos, na maneira como nós usamos os meios de graça, no nosso tempo de oração e de leitura da palavra. Nós vamos manifestar aquilo que nós somos. Nós vamos refletir o fruto do Espírito. Uma prática disciplinada de Bíblia e oração. Um coração comprometido com as coisas do reino, com o ministério para o qual o Senhor nos chamou. Nós vamos estar manifestando o fruto do Espírito. Então, quando o tentador vier e nos propor uma vida semelhante, nós vamos poder dizer: não, eu crucifiquei a minha carne, eu pertenço a Cristo e o Espírito Santo habita no meu coração. Eu aprendi um provérbio no livro uma vez, e é muito interessante como nós às vezes não percebemos como nossas atitudes finais, elas partem de algo que nós alimentamos lá atrás, em nossos pensamentos e guardamos no nosso coração. Esse provérbio diz: semeie um pensamento e você vai colher uma ação. Semeie uma ação e você vai colher um hábito. Semeie um hábito e você vai colher um caráter. Semeie um caráter e você vai colher um destino. Desde os nossos pensamentos, ações, hábitos, caráter, isso vai manifestar aquilo que nós somos e para onde nós estamos dirigindo as nossas vidas. Por isso,
se nós vivemos no Espírito, se houve uma transformação genuína no nosso coração, que nós possamos assim também andar no Espírito. Esse é o compromisso que a igreja de Deus precisa ter com o Deus da igreja. Essa é a verdade na qual nós precisamos centrar todo o nosso ser, todas as nossas motivações, tudo aquilo que nós desejamos. O ano é novo, que bom. Que seja nova também a vida, que sejam novos também os pensamentos, que seja nova também a maneira como nós lidamos com as coisas de Deus, que sejam novos também em nossas vidas a graça de Deus abundantemente derramada todos os dias, que nós possamos cada vez mais assumir o compromisso de refletir aquilo que nós somos e crucificar a nossa carne. É necessário todos os dias crucificar a nossa carne e colocar a vida do Espírito no lugar. E então nós vamos testemunhar daquilo que recebemos de graça, porém não sem preço. Cristo foi morto em nosso lugar e desceu ao inferno para que nós não tenhamos de descer até lá. E nos deu a vida dele, que ele conquistou, porque nós não merecíamos. Nós possamos andar no Espírito, em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, meu Deus. Pai bendito, todo-poderoso Deus, nós louvamos e agradecemos o Teu nome, Pai, porque o Senhor nos regenerou, nos gerou de novo e nos deu uma vida nova, capaz de produzir fruto, capaz de produzir algo que nós não podíamos produzir antes. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos cada vez mais, todos os dias de nossas vidas, crucificar a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos e vivermos no Espírito, andando no Espírito, manifestando ao mundo o amor que recebemos de Ti, Senhor, que apesar de nós, nos deu vida eterna, que nós possamos assim declarar o Teu nome em todas as áreas e circunstâncias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.